2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduziram encobertamente heresias de perdição e negaram o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, tua palavra é vida. Nós abrimos o nosso coração nesta noite para receber a tua palavra. Fala conosco nessa noite conforme tu queres, e te louvaremos. Tira, Senhor, toda distração, toda inquietação, cerca este templo, os que estão em casa, e que possamos nos voltar a receber o que o Senhor tem para as nossas vidas, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, de mencionar aos irmãos nesta noite, é uma das palavras que, para que nós possamos entender, nós precisamos tornar a nossa atenção para compreender a profundidade do que a palavra de Deus nos diz. Eu já vi muitas pessoas, principalmente pregadores, mencionarem que já leram a Bíblia 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E eu sou sincero aos irmãos em dizer que, em 20 anos pregando o Evangelho, até hoje, eu não consegui ler nem a metade da Bíblia. Porque uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você ler a Bíblia. Quando você lê um livro, você lê rapidamente, o seu objetivo é terminar de ler aquele livro. Às vezes você empresta um livro para alguém, e aquela pessoa, com o saber que você tem pressa em ter o livro de volta, você lê o livro rapidamente para devolver. Mas a Bíblia, quando nós lemos ela, não basta somente ler, é preciso entender. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida, interpretada para compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Quando a Bíblia diz que Filipe desceu para o caminho deserto por ordem do Senhor, ele se deparou com um homem, com um eunuco que estava em uma carruagem, lendo, não entendia. E ao Filipe se aproximar e perguntar o que ele estava lendo, ele perguntou se ele entendia, ele disse: como entenderei eu se não há quem explique? E assim a Bíblia diz que Filipe montou na carroça com ele, na carruagem,
interpretou a ele o que a palavra de Deus estava dizendo. Então nós precisamos, com muita cautela, com muita simplicidade, com muita humildade, compreender aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Nenhuma palavra da parte de Deus, ela volta vazia. Tem seu propósito, tem seu objetivo. E baseado no texto que nós acabamos de ler, eu quero falar com os irmãos nesta noite ao seguinte tema: um alerta ao mundo. Está chegando a vinda do Senhor. Eu vou repetir. Um alerta ao mundo. Está chegando a vinda do Senhor. Esta passagem bíblica está frisando as epístolas de Pedro, que se distingue em primeira epístola de Pedro e segunda epístola de Pedro. Segundo a Bíblia, a primeira epístola de Pedro foi escrita com um propósito de encorajar os irmãos em Cristo para se manterem firmes diante das tribulações, perseguições e de seus sofrimentos. As palavras mencionadas traz um encorajamento. E nós compreendemos que é possível, sim, manter-se fiel dentre uma geração corrompida, que se vende, que se doa, que se contamina com os manjares deste mundo. A segunda epístola de Pedro foi escrita com o propósito de alertá-los, escute isso, a combater os falsos ensinos dos falsos profetas, dos falsos mestres e as heresias que se espalham na igreja em meio ao seu povo. Porque na primeira epístola, Pedro está alertando a respeito dos perigos, das perseguições que aconteciam fora da igreja, do lado de fora do templo. Era o mesmo que dissesse: olha, vocês vão ser perseguidos, estão sendo perseguidos, serão humilhados, caluniados, afrontados, desprezados, porém, permaneçam firmes. Agora, na segunda epístola, já é um despertamento, um alerta para o que estava acontecendo, não fora das igrejas, mas ao que estava acontecendo dentro das igrejas. Isso requer uma grande alerta, um grande despertar da parte de Deus para as nossas vidas. Segundo alguns historiadores e teólogos, distorcem a autoria das epístolas de Pedro, dizendo que não foi ele mesmo o autor. Mas o intuito da mensagem não é esta, porque segundo outra classe de historiadores e de teólogos, não existiria outra tese que desabonam a conduta de ter sido Pedro, Simão, que escreveu as epístolas de Pedro. Mas a Bíblia nos expressa claramente que ambas as duas epístolas de Pedro, elas trazem ao povo de Deus encorajamento, uma exortação, um despertamento, e estas palavras de Pedro foram antes, ou podemos destacar como poucos dias
antes da sua morte. São palavras de alguém que está prestes a partir, está prestes a ser ceifado pela morte que o arrancaria desta terra. E ele decide deixar as suas últimas palavras através das epístolas. Mas destacando a segunda epístola, as palavras são duras e exortativas. A primeira é encorajamento. Exemplo, Wagner, você vai vencer. Carlos, fica firme. Ianca, é hora de marchar, não desista de lutar. Primeira epístola. Edivaldo, não olhes para trás, avança, prossiga em frente. Agora já na segunda epístola, o negócio fica mais expressivo. Você está entendendo? Porque o alerta vem através de exortação. E não foram palavras suaves, não foram palavras que amorteciam o ego daquelas pessoas, mas em outras palavras, podemos destacar que aqui as palavras foram destacadas para entrar no entendimento do povo e eles aplicarem em seus corações. Primeiro, veio palavras de conselhos. E no mundo popular diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas quando nós falamos a respeito das Sagradas Escrituras, a Bíblia diz, certa feita pelo sábio Salomão, que um bom conselho vale mais do que ouro e prata. Porque faz com que adquirimos conhecimento e sabedoria vindas da parte de Deus para as nossas vidas. Então, primeiro, no primeiro capítulo, ou melhor, no primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, a Bíblia diz que ele vem trazendo conselhos. O segundo capítulo já vai trazendo os alertas, acoplado de aconselhamento sobre os perigos dos falsos profetas. Foi o que nós lemos no capítulo 2, agora há pouco. E o que nós podemos entender acerca destes últimos dias, comparando a estes dias em que este povo vivia. O mesmo alerta que foi intermediado, que foi entregado, que foi alertado pela segunda epístola de Pedro aos que estavam ali, também são aplicadas nos dias da atualidade. Lembra do que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 15? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E outro ditado: por fora é ovelha, mas por dentro tem coração de bode. É mais forte do que a gente pode parar para pensar e imaginar. São vendedores ambulantes do evangelho, que compram, que pagam, que negociam. E olha que uns compram, pagam, negociam, trocam, apresentam a noiva do Cordeiro de Deus, que por Satanás, muito, irmão, infelizmente, felizmente eu tenho que falar a verdade. Tem muitas igrejas da atualidade que são tidas como meretrizes, na mesma proporção em que Jesus comparou a igreja da época, lá o povo de Israel, a falar de Israel e de Jerusalém como duas meretrizes que se prostituíram, que se venderam, que se contaminaram com a idolatria, com a prostituição, com o engano, com toda a perversidade de pecados que existia naquele tempo. Então, nos dias da atualidade, não é diferente. Primeiro, existem homens de Deus verdadeiros, sinceros, fiéis a Deus, fiéis à palavra, mas tem uma meia dúzia por aí
que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. Não tem. Infelizmente, muita gente quer generalizar este conceito, mas não são todos. Na mesma proporção que existe o verdadeiro, e na outra medida tem que existir também os falsos. Só que aí quem vai decidir esta questão é eu e você. Discernimento espiritual. O problema da geração da atualidade é que eles querem facilidade. Você está entendendo? Facilidade. Miojo, botou 3 minutinhos. E pensa que está abafando e mexendo. E abre e tira aquele pozinho, joga dentro. Abarca, senta de frente à TV. Que maravilha! Aí volta, vai lá e pega outro, faz outro, come 2 miojos. Aí daqui a pouco está, nossa, eu estou numa fome. Aquilo não sustenta, não traz sustento. Você está entendendo? Mas o camarada tem lá 2 quilos de picanha, colchão mole, linguiça, lá no congelador. Mas ele já pensa logo, pastor Hinaldo, vou ter que salgar a carne, colocar no espeto, acender o fogo, abanar o fogo, esperar assar, depois cortar para comer. Então, melhor fazer um miojinho. 3 minutos, já está pronto. De carne. Pronto, o pastor Leandro está lembrando, bem lembrado. Ainda eu vou pegar um de carne para se semelhar, né? Agora, essa mulher disse, meu bem, só tem de galinha. Disse, meu pai, já estou enjoado de sentir o cheiro da galinha do frango. Nem assim. Mas é nesse conceito. Querem facilidade. Eu lembro que irmão, isso aconteceu comigo. Não se engane com as coisas fáceis, não. Não se engane. Há um tempo atrás, acho que tem mais ou menos uns 2 anos, eu estacionei o carro aqui fora, e quando eu fui sair para dar uma ré, o camarada passou assim atrás do meu carro e tome-lhe ré com ré. Você está entendendo? Traseira do meu carro com a traseira do dele. Quando desci, que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Meu pai disse, meu filho, fique tranquilo, vou comprar a sua lanterna. Fique sossegado, meu filho, tranquilo, vou comprar a sua lanterna, viu? Ok. Fui apreciar o precinho da lanterna dele. Fui apreciar, só achei original. 880. Aí pesquisando, achei uma original nova. Uma original usada, mas estava bem conservadinha. Aí eu comprei a dele, chegou em perfeitas condições, fui comprar a minha. Quando comprei a minha, lá estava o preço, 1.299. Falei, dou conta não. Aí entrei, quando pensei que não pesquisei mais, estava lá, 250. Falei, que maravilha, é essa. Aí pesquisa mais um pouquinho, 150. Meu pai, isso é mistério de Deus, está vendo como é que Deus cuida da gente? Deus de milagre, isso é Deus, é providência de Deus. Vai essa mesmo, e comprou. Chegou a lanterna, coloquei lá no carro, coisa mais linda. O carro olhando, mas ficou bonito, bonitinho demais. Os tempos foi passando, depois você olha lá fora como é que está. Ressecou de um jeito que nem parece mais lanterna, parece um pedaço de trem velho encardido que está lá pregado no carro. Por quê? Porque às vezes a gente quer facilidade. Você está entendendo? Já ouviu dizer que o barato custa? E tem muita gente que está escolhendo a facilidade. Você está entendendo? Tem gente que diz assim, que para ir para o céu não precisa pagar. Realmente não precisa pagar. A única coisa que Jesus exige de nós, pronto, o ingresso para entrar no céu é simples. Sabe qual é? Obediência e fidelidade a Deus. Vou mais além. O ingresso para entrar no céu é ser amigo de Deus. Diga para o seu irmão, você é amigo de Deus? Vê se ele está com cara quem é amigo de Deus. Só que ele se esquece que a Bíblia diz que quando nos tornamos amigos de Deus, automaticamente nos tornamos inimigo do mundo. Então o mundo vos odeia porque vocês servem a Deus. Então muita gente pensa que as coisas é de qualquer forma, é de qualquer maneira, mas não é. Exige empenho, dedicação, renúncia, esforço. Porque todo dia, não é uma vez por semana, não é 12 por 36, não é uma vez no ano, não é uma vez na semana, todo dia o pecado vem.
todo dia. A Bíblia diz, o pecado que anda de redor de vocês, que fica andando. Eu não estou falando a respeito do inimigo, quando a Bíblia diz que o inimigo anda de redor, não. O pecado que fica em volta de nós, todo dia, é todo dia. Quando tu pensa que não, quem vem? Lá vem ele. Você está entendendo? Quem é ele? Pecado. Aí tem gente que está ensinando errado, vivendo errado, pregando errado, recebendo a palavra errado, porque está ensinando um evangelho por aí que não existe, um evangelho que diz assim, que não tem nada a ver, é de qualquer jeito, você está entendendo? É de qualquer maneira, é de qualquer forma. E quando o pecado vem, porque o pecado ainda existe, tem gente que desqualifica, irmão, o pecado não existe mais não, irmão, não existe porque a gente nunca mais viu ele. Claro, o pecado é invisível, mas o estrago é visivelmente. Você está entendendo? E uma coisa que nós precisamos lembrar é que o perdão de Deus não anula a consequência do pecado, não anula. E o pecado destrói a nossa comunhão com Deus, o pecado destrói a nossa intimidade com Deus, o pecado destrói casamentos, famílias, amizades, ministérios, igrejas. O pecado infiltra de uma forma que você não pode nem imaginar. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é esse. Não pense que vai ser outro, que não vai ser. Então, mas tem muitos que estão indo por este caminho fácil, dando ouvido às fábulas, como a Bíblia diz, que nos últimos dias surgiam falsos profetas, falsos mestres, que ensinariam segundo o desejo e o anseio dos vossos corações, enganando a muitos. Enganando e sendo enganado. Então, estes falsos mestres existiam e existem até os dias de hoje. Só que escuta o que eu vou lhe dizer. Existe, primeiro, falsos profetas. Segundo, falsos crentes. Terceiro, falsos pastores. Quarto, falsas igrejas. Quinto, falsos ensinamentos e falsos mestres. Jeremias 14 diz, e disse-me o Senhor, quem foi que disse? Os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração, e o que ele vos profetizam. Irmão, o que mais tem são profetas do engano. Desculpe minha expressão e ser tão direto e objetivo com vocês. Mas porque o que era para mais ter era profetas de Deus. São poucos, porque está igual naquela época de Elias, de Jezabel. O diabo está ceifando a maioria dos profetas nos dias de hoje. A maior parte dos profetas que se levantam, o diabo está derrubando. Por quê? Porque tem muitos profetas que quando Deus começa a usar ele, começa a usar ela, já começa a se engrandecer. Se acha grande demais. Aí quando pensa que não, quem vem? Quem vem? Pecado. Aí o Senhor fica olhando e diz, agora eu quero ver se ele é o grandão, porque tem momentos que a gente tem que fugir. Já ouvi dizer, fuja da aparência, mas tem gente que gosta de sentir o cheiro do pecado. É cheiroso demais, é lindo demais, porque quando o pecado vem, o que é feio, ele torna bonito. Você está entendendo? A irmã olha e diz, nossa, que lindo. Ele chega, eu me arrepio. Que homem lindo. Aí quando pensa que não, vai lá, peca. 2 dias depois, quando ela encontra com ele, aí ela diz, misericórdia, que traste é esse, meu pai? E eu estava cega, Estava. O pecado cega, irmão, cega. Aí o camarada vai abrir a boca perto dela, quando ele abre assim, está aqueles 5 dentes podres assim, ela olha, meu pai, eu beijei essa boca. E se o diabo falasse, ele diria, beijou, e beijou, foi muito, viu? Foi. Porque o pecado engana, irmão, não se engane não. Porque tem gente que costuma dizer que o diabo só manda prato bom, aí você se engana.
Manda aquela bagaceira disfarçada. Você está entendendo? Só para ver o mal acontecer. E depois que acontece, missionária Terezinha, os demônios dos encantos, se retira e fica de longe olhando, dizendo, agora está enrolado agora. Agora vai, eu quero só ver a bagaceira. Irmão, é desse jeito que acontece. Então a gente tem que ter esse entendimento. Nem tudo que se diz ser, é. Jeremias 23, 21 diz, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram, ou profetizam. Eu conheci um profeta, uma época no Gama, que ele só gostava de fazer os cultos, pastor Hinaldo, no lar da pessoa. Era só no lar da pessoa. E um dia de curiosidade, eu fui convidado e eu fui lá. E ele profetizou para mim, estou esperando até hoje. Quando ele olhou para mim, ele falou, via tu com a mala preta, maior empresário de Brasília. Eu disse, que maravilha, Jeová. Ele disse, dentro da mala tinha muito dinheiro, muito. Irmão, até o dia de hoje, já passou muitos anos, viu? Eu só vejo esses bolos de dinheiro nos filmes de ação. Naqueles assaltos a banco forte, nos filmes. Só vejo lá os cabas com as malas correndo na mão. Você está entendendo? Aí ele começava, e o alvo dele eram as mulheres. Ele profetizava, mas era para as mulheres. E as mulheres choravam, e choravam, e choravam. E quando terminava aquele culto, aquela reunião, aí as mulheres tudo quebrantadas, né? Recebeu o remiá, remifá, remifi, chegava lá na mão dele e dizia, uma ofertinha para você, profeta. Uma ofertinha para você, profeta. Aí um dia eu perguntei, falei, onde é a igreja que ele congrega? O irmão falou, não, ele não tem igreja não, ele não congrega em igreja não. Mas quem é o pastor dele? Não, ele não tem pastor não, o ministério dele é esse. Ele gosta de casa em casa. Você está entendendo? Aí falou assim, e amanhã vai ter outro culto lá em Águas Claras, e depois vai ter um no Lago Sul. Falei, rapaz, esse profeta é sabido, né? Por que ele não faz esses cultos de revelação lá onde eu moro, no setor de mansão onde eu moro? Irmão, só gente alta. Onde é esse setor de mansão? Lá no setor de mansões City Pedregal City Tour. Você está entendendo? Tem gente que quer de lá, né? Não é desfazendo da gente que mora lá não, mas é só gente simples. Por que ele não vai para lá? Porque lá, se ele fosse para lá, quando terminasse, ia ser diferente. Quando terminasse, a irmã chora, meu profeta, homem de Deus, o que foi, minha irmã? Eu estou precisando de uma cesta básica. A luz lá de casa está para cortar. O senhor pode me dar uma oferta, uma ajudinha? Ele entrava no carro, cascava fora na hora. Aí passou-se uns meses, sumiu o profeta. Aí um dia eu conversando com uma pessoa, falou, rapaz, o profeta que a gente foi no culto lá, foi preso. Falei, pronto, foi preso pregando o evangelho. Isso era um profeta, né? Cheio da unção de Deus, né? Não, foi preso com cocaína. Era traficante, você está entendendo? Se envolvendo com mulher casada, e depois se envolveu com homem casado. Irmão, eu estou lhe falando. Aí as pessoas ficam espantadas, e tem muita gente que a sua fé é abalada, porque nem todos têm a mesma estrutura, e muita gente que desvia dos caminhos do Senhor, por conta desses falsos profetas, que andam enganando e sendo enganados. Mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra, que vivem a palavra, que ensinam a palavra, nada além da palavra de Deus. A maior profecia de Deus para a vida do homem é a palavra de Deus. Não tem outra. Palavra de Deus. Jeremias 23:16 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. O que tem que fazer? Sai fora deles. Se afasta deles. Você está entendendo? Irmão, se tem uma coisa que eu sou e eu gosto, é do manto. Pergunta ao seu irmão, você gosta do manto? Irmão, quem não entende não sabe nem o que é manto. Quem é esse cara? Quem é esse camarada, esse tal de manto? Que eu nunca vi ele. Quem é ele? Me diga, onde é que ele mora? Manto é sentir a presença de Deus. Você está entendendo?
É aqueles crentes que rodam, você está entendendo? Que entra no mistério de Jeová, que corre, pula, salta. Eu sou do manto. Mas o que eu não consigo entender é o manto sem obediência e submissão. É o manto sem base na palavra. Porque primeiro é a palavra. O manto é só resultado depois, consequência da palavra. Mas a gente vive num tempo em meio a uma geração que quer entrar no manto. Diz, eu sou cheio do manto, sou cheio do manto. Aquele irmão é tocha, aquela irmã é tocha. Aquilo ali, irmão, profetiza com a maravilha. Aquilo ali entra no mistério. Aquilo sobe monte, desce monte, vai para a vigília, vai para a consagração. Ora, é orar e o fogo descer na hora. Mas não consegue obedecer. Não consegue ser submisso. E eu conheço mantos que se você pisar no pé dele, ou no calo, né? Porque tem uns que dizem que é calo, eu ouvi uma irmã dizer, sou uma benção, mas não pise no meu calo. Irmão, eu vontade, falou para uma pessoa, eu queria estar perto, que eu dizer, irmã, nós não pisa no seu calo não, filha, mas papai é espesso. Papai não é manicure não, viu? É pecure, como é que fala? Manicure é isso mesmo, né? Que trata ali das unhas ali, porque a manicure, se ela está tratando das unhas ali, ela vê ali um calinho ali, ela diz, mulher, esse calo aqui, mulher, tem que tratar. Jeová não é manicure, não. Mas quando ele vê um calinho desse, ele é especialista em ir lá espremer. Você está entendendo? Vou espremer esse calinho aqui. Tu disse que ninguém pode pisar, mas papai não pisa não, mas papai espreme, viu? Aí papai põe na prensa, aí papai põe no leito. Você está entendendo? Aí papai coloca ali, coloca no beco sem saída e diz, e aí, agora? Como é que vai ser o negócio? É do teu jeito ou é do meu jeito? Mas se diz que é do manto, se diz que é do mistério, quer conhecer um crente, o homem e uma mulher de Deus de verdade, é ver se ele realmente é obediente à palavra de Deus e é obediente ao seu líder, ao seu pastor, o ministério, a igreja do Senhor Jesus. É assim que a gente conhece. Então esses tais estavam dentre o povo, e veio esta palavra de alerta. Primeiro, encorajamento, vocês fiquem firmes, não desista. Aí depois vem a palavra alertando, cuidado com esses falsos profetas, que esses enganadores estão tentando contaminar dentro da igreja, estão tentando colocar uns contra os outros, confundindo o vosso entendimento, trazendo profecias enganosas, entregando recados que não vêm do Senhor. Aí terceiro lugar, vem a terceira mensagem. E essa terceira mensagem, ela fala a respeito de um alerta, que não foi somente para o povo daquela época, mas esta mensagem é um alerta ao mundo. Não é um alerta somente para o Brasil. Não é um alerta somente para os países que estão tentando, a cada dia que passa, oprimir as famílias, escravizando, os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres, eles se crescendo, enriquecendo em cima da pobreza e da desgraça na vida dos outros. Este alerta é para todo o mundo, para todo o globo terrestre. Foi isso que foi dito no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. E que alerta é esse, bispo? Me explique. O alerta ao mundo é este: Jesus está voltando. Em outras palavras, está chegando a vinda do Senhor. Está chegando. Está chegando. E nós já estamos vivendo, não vamos viver, já estamos vivendo aquele tempo em que a Bíblia diz, e nos últimos dias, o amor de muitos esfriariam. Irmão, é mais fácil você ganhar alguém para Jesus que nunca serviu a Ele, do que você ganhar alguém que já serviu a Ele e não serve mais. Você está entendendo? Porque quando a frieza espiritual vem, se acopla sobre a vida da pessoa, o transforma de uma ovelha a uma pessoa revestida de
hoje eu ia falar cupim. Pinguim do Polo Norte. Frieza! Você pode alerta, irmão. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tem uns que olham para você assim. Como é que é? Jesus está voltando. Amigo, conte outra. Conte outra. O meu bisavô já falava isso. Nem existia eu ainda. Você está entendendo? Quando eu era pequenininho, e olha que agora que eu estou com 80, tem uns que dizem assim, mas quando eu era pequenininho, brincando de carrinho, eu já escutava a mamãe falar a respeito disso, com as irmãs do círculo de oração. E até hoje, Jesus ainda não. Agora vamos para a Bíblia para a gente concluir, para a gente terminar. Olha o rodeio que eu fiz todinho para você entender o alerta que o mundo precisa saber. O mundo precisa saber que está chegando a vinda do Senhor. Diga assim para o seu irmão, fique ligado. Diga mais forte, diga, fique ligado. Pergunto para ele, está gostando? Agora vê se ele está com cara de quem está gostando. Porque tem crente que ele come, mas ele faz cara, está uma delícia isso aqui. Mas por dentro está, misericórdia. Meu Pai eterno. Aquele crente que chega nesses quiosques que tem por aí, você está entendendo? Me dá um cachorro quente aí que estou morrendo de fome. E o camarada entrega para ele, quando ele dá a primeira mordida, o dono do quiosque diz, está uma delícia, não está? Ele diz, bom demais, que eu vou querer uns 2 depois. Mas a vontade dele é jogar fora. Porque tem gente que é desse jeito. A palavra começa a ser oferecida, um alimento sólido, puro, mas tem gente que não vai absorver. Outros começam a rotar, outros querer colocar para fora, eu vou vomitar, não faça isso, meu filho, não faça, vai mastigando. Vai mastigando, que a palavra dessa noite não é docinha não, tem um gostinho amargo, mas no final vai fazer ter um gostinho de mel, viu? De rapadura lá da Paraíba, viu? Fique tranquilo que no finalzinho vai ter o gosto de mel do Piauí, purinho, não é aquele mel de açúcar não, viu? É um mel purinho, fique tranquilo. Deus está no controle. 10 minutos para a gente terminar. Aí vamos lá, capítulo 3. Aleluia. Amado vos escrevo, ou escrevo-vos. Agora, esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Primeiro, exortação para o vosso ânimo sincero. É o versículo 1 do capítulo 3. Então a palavra aqui é de exortação com sinceridade. Sinceridade. Exortação com sinceridade. Então não tem meio termo. Você está entendendo? Não tem aquele negócio de dizer, irmão, não tem problema você dançar na boquinha da garrafa, viu? Deus é amor, Deus é misericordioso. Não tem. Que se é João Batista que toma fala, ele diz, tu pode até dançar na boquinha da garrafa, mas cuidado para não cair. E quando chegar o grande dia, Jeová, te lança no lago de fogo ardente. Desse jeito. Não tem meu termo. Exortação e sinceridade. Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecer, andando segundo suas próprias. O que é isso? Aquele tipo de pessoa que anda sem freio, sem volante, sem farol. Traduzindo no mundo espiritual, vive uma vida desgovernada diante de Deus. Pratica todo tipo de indecência, desenfreada. Versículo 4.
dizendo: onde está a promessa da sua... Irmãos, olha a escrita do texto. E eles ainda questionam, dizendo: onde está? Aonde é que está a promessa da sua... Agora, por quê? Porque desde que os pais dormiram, o dormir aqui é morreram, viu? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Foi o que eu falei anteriormente. Em outras palavras, eles diziam assim: vocês estão dizendo que nós precisamos se posicionar, que nós precisamos dizer não para o pecado, ou às vezes fugir da aparência dele, porque Jesus está voltando. Mas desde o início da criação, desde os tempos dos nossos antecessores, dos nossos pais na fé, a gente já ouviu falar a respeito da volta, da promessa, e até agora, nada. Diga para o seu irmão: não perca a esperança. Aleluia. Eles voluntariamente ignoram isto. O que eles fazem? Ignoram isto. Não é muito difícil você encontrar alguém que ignora o quê? A palavra de Deus, os ensinamentos, a correção, a exortação, a promessa do Senhor. Ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subiste. Não estou entendendo, vou lhe explicar. Está se referindo, lembra daquela época que desde a água subiste? O que aconteceu naquela época? Quem lembra do dilúvio? O povo desacreditava. O Senhor disse: Noé, faz a arca que eu vou mandar o dilúvio. Enquanto Noé construía a arca, o povo ignorava. Para que arca? Para que esse trabalho? Para que essa dedicação? Não vai acontecer. Olhe para cá, no mesmo ditado que as pessoas dizem que o mar não está para peixe, ele dizia: o céu não está para chuva. Você está entendendo? O calor de rachar o tutano, se fosse nos dias de hoje, está mais quente do que no Piauí. Não está para chuva. Não tem previsão de chuva. Não vai acontecer dilúvio, coisa nenhuma. Eles ignoravam isso. Desacreditaram. Até que o dilúvio veio. E os únicos que conseguiram subir sobre as águas foi Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Aleluia, aleluia. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então encoberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Me explique, vou explicar. A mesma terra que Noé pisou, a mesma terra em que em cima do solo terreno foi construído a arca onde Noé colocou sua família e todos os animais dentro, a mesma terra, o mesmo solo, é o mesmo solo, é a mesma terra em que ainda está sobre o globo terrestre, e que eu e você pisamos. Não é outra terra, não é outro mundo, é a mesma terra, porém, o povo é outro povo. Irmão, pega a reflexão da palavra. A terra é a mesma, mas o povo é outro, mas os costumes são os mesmos, e não pode se esquecer que o Deus é o mesmo, só
Só que dessa vez, a Bíblia está dizendo claro, não vai ser com água não, filhão. Fique tranquilo, neném. Quando olhar pela janela e ver a chuva caindo, e os relâmpagos e os trovões, não se apavora não, papai. Fique sossegado, durma em paz, ainda que venha chuva de granizo. Durma, descansa, não ignore os conceitos, fique em paz. Agora, se vocês começarem a ver em algum lugar da terra o fogo, ó, queimando as cidades, queimando as florestas, queimando as casas, queimando os seres humanos, atentai-vos, porque é apenas um conta-gotas da justiça do Deus da Bíblia. E eu quero trazer em sua memória que nós estamos no ano de 2023, no mês de agosto, e o dedinho de papai já está tocando o solo da terra por aí, soprando com fogo, soprando com fogo, soprando com fogo. E tem gente que está da sala de casa olhando o noticiário e ainda não entendeu, e eles estão brigando dizendo, foi por conta da empresa de energia que aquela ilha pegou fogo. Não importa, mas vai ver o noticiário que um vento que soprou sobre o fogo, queimando tudo que estava em frente, não foi controlado por empresa de energia e nem por contas humanas, mas foi controlada pelo próprio Deus. Tem muita gente que ainda não despertou, irmão, para o que está acontecendo. Não se engane. Tem muita gente iludida com certos valores, palavras que amaciam o ego. Queria eu dizer para você nesta noite que é só vitória, que é só milagre, que é só bênção. Eu sei que para alguns não era a palavra que você gostaria de ouvir, e para mim, quem sabe, não era a mensagem que eu gostaria de pregar nesta noite, mas é o que Deus mandou eu pregar. E certa feita o Deus da Bíblia diz, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, Jesus Cristo está, se prepare, se prepare. Mas amados, não ignoreis uma coisa, já estou terminando, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como... Irmão, eu amo a palavra de Deus. Olha a profundidade do que a Bíblia está dizendo. Ele estava dizendo para eles, muitos ignoram, mas não ignoreis. Porque olhe para cá, porque 1000 anos, porque para o Senhor, como 1000 anos, ou melhor, como um dia para o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em outras palavras, para Sebastiana demora passar um ano. Está entendendo? Para Rafisa, um ano demora a passar. A gente vive 365 dias para completar um ano. Quando chega dia 31 de dezembro, e a gente diz, eita, daqui a pouco vou soltar os foguetes, porque vencemos mais um ano. O Senhor está olhando e está dizendo, ué, só passou um dia. Só um dia. 1000 anos para Deus é semelhante a um dia. O que nós entendemos com isso? Para nós pode até demorar, mas para Ele não demora. O Senhor não retarda. Agora escute isso aqui. Irmão, dá vontade de pregar até meia-noite, missionária Terezinha, porque tem muita coisa para a gente entender aqui. Meu Deus. O Senhor não retarda a sua promessa. Você vai entender por quê. Ainda que se alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui eu lhe explico a causa, a razão, o motivo que a gente fica inquieto desse jeito. Olha aqui para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Mas que demora, disse que Jesus ia voltar, Jesus não voltou ainda.
Quantas das vezes eu, você e nós, por causa das lutas, por causa dos problemas, das aflições, das angústias, a gente já diz, Jesus, volta logo, papai, eu não estou aguentando mais, Senhor, não estou suportando mais, volta logo, Senhor, acaba com esse negócio, Senhor, eu não vou suportar mais, Senhor. Sabe por que o Senhor não voltou ainda? Porque a Bíblia está dizendo que Ele não retarda a sua promessa. Em outras palavras, Ele não vai voltar antes, é no tempo determinado por Ele. A Bíblia diz que nem os anjos sabem o dia e a hora, nem o Filho sabe, unicamente o Pai. Eu imagino que cada movimentação lá no céu, os anjos olhando, e dependendo da movimentação diz, eita, o Pai hoje está movimentando no céu, será que Ele vai voltar hoje? Será que é hoje a volta de Jesus? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas sabe por quê? Ele não retarda a sua vinda? Ele respondeu aqui, respondeu. Por quê? Por quê? Porque Ele é longânimo para convosco. Para convosco quem? Para aqueles que enquanto estamos adorando a Deus, está lá na festa, no forró. Lá no forró. E tu está aqui adorando a Deus, está entendendo? Aquele camarada que está lá no bar na sinuca, ó, jogando sinuca. E você está aqui adorando a Deus. Aí você fica, Senhor, volta, eu não estou suportando mais. Aí a mãe disse, Senhor, estou sofrendo demais. Meu filho não voltou para os teus caminhos, volta logo, Senhor. E lá está ele indo para casa, ó. Indo para casa. E a mãe está dizendo, volta, Senhor, volta. O Senhor está dizendo, ainda não. Ainda não. Por quê? Porque o Senhor é longo. Com quem? Com aqueles que ainda estão perdidos. Porque a Bíblia está dizendo para que alguns não se percam. E a conclusão ele diz, mas que todos venham ao arrependimento. Não entendi, bispo, irmão, abra seu entendimento agora, a sua mente para entender. Tem muita gente que está fora e o Senhor está esperando entrar para dentro. Tem muita gente que está perdido, mas o Senhor está precisando ser encontrado. Tem muito filho pródigo que foi embora da casa do pai, e quem permaneceu na casa do pai está dizendo, volta, Senhor, volta. O Senhor está dizendo, não volta ainda, tá? Vou esperar mais um pouquinho, é no tempo certo, porque quando meu filho voltar, vai ter festa, vai ter banquete, aqueles que caíram serão levantados, os que estão perdidos serão encontrados, os que estão feridos serão curados e cicatrizados. Deus vai levantar uma geração dos que estão perdidos e trazê-los de volta para a sua presença. É por isso que ele não voltou ainda. Tem muita gente que está na igreja e a mais da metade da sua família está no mundo, e o Senhor vai resgatar todos eles, eu profetizo. Ele não retarda, Ele não vai retardar, não vai ser antes da hora, mas Ele é misericordioso, Ele está dando tempo para a humanidade entender que precisam voltar ao arrependimento. Tem momentos que é melhor ouvir, arrependei-vos, do que ouvir, a porta vai abrir. Tem momentos que é melhor ouvir, arrependei-vos, do que ouvir, eu vou te prosperar. Tem momentos que é melhor ouvir, arrependei-vos, do que ouvir, eu vou te honrar. Por quê? Porque de que adianta prosperar, ser honrado, ter tudo do bom e do melhor, mas não ter o nome escrito no livro? É perca de tempo. É perca de tempo. Mas o dia do Senhor, já estou concluindo, mas o dia do virá como o ladrão, de noite. Olha a comparação. Não usou nem como o ladrão vem de dia, porque de dia tem a facilidade de um vizinho ver, né? Alguém perceber, não. Será como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão,
e a terra as obras que nela há se queima. Quando havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Em outras palavras, pode pipocar a terra, pode virar de cabeça para baixo, pode a crise vir, pode vir a aflição, porque é bíblico: nos últimos dias sereis odiados por muitos por causa do meu nome, diz o Senhor. A perseguição aos cristãos já começou. Eu vou dizer mais: quem quer pregar a verdade tem que estar pronto para as consequências, porque não adianta pregar a verdade e não estar pronto para as consequências, porque vai acontecer, não vai demorar muito, já começou a acontecer. Pastores sendo presos, esposa chorando, polícia entrando sem mandato de prisão, levando arrastada um algemado, como se fosse bandido, como se fosse ladrão, como se fosse homicida. Já começou a perseguição, mas a igreja não pode retroceder. Aprendemos nós com os nossos irmãos na fé, que tinham suas mãos atadas, seus pés atados, e eram lançados dentro do caldeirão de fogo, fervendo, mas não se curvavam. Aprendamos nós com os nossos irmãos na fé, aprendamos como os nossos irmãos da antiguidade, que foram lançados dentro das cavernas e foram amordaçados em praça pública, que aprendamos com os nossos irmãos que foram lançados dentro das covas de leões, juntamente com suas esposas e seus filhos, e devorados, estraçalhados pelas bestas feras, mas não negaram ao Deus da Bíblia. Que aprendamos com os nossos irmãos da antiguidade, que foram partidos ao meio em lágrimas, mas não se renderam ao império das trevas. Que possamos aprender com os nossos irmãos que foram apedrejados, como o nosso irmão Estevão, que enquanto as pedras tocavam o seu corpo físico e mortal, ele viu o céu se abrir. Precisamos aprender que há uma guerra no mundo espiritual. O tempo está curto cada dia que passa. Para quem? Para os demônios e para Satanás. Porque está chegando o dia em que o Deus da Bíblia vai esmagar Satanás debaixo de seus pés, e a igreja vai ser arrancada desta terra, para onde não haverá luto, dor, sofrimento, não haverá mais morte, vai ser só alegria. Quem quer ir para lá, adore ao Deus da Bíblia nesta noite. Mateus 24:44 diz: por isso, estai-vos vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Apocalipse 22:12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mateus 24:42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Apocalipse 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo está tentando tomar a tua coroa. O diabo está tentando tomar a tua comunhão com Deus. O diabo está tentando convencer você a viver um evangelho raso e artificial. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: é noite de exortação, é noite de despertamento,
É noite de palavra, 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 palavra. Recebe o que Deus tem para a tua vida através da palavra nesta noite. Ele está bem aqui, ele está aqui, eu estou sentindo. Ele prometeu, ele prometeu, ele prometeu. É como um pai que deixa o filho e diz: filho, fica aqui, filho. O papai vai ali só preparar um lugar para nós. Mas quando o papai terminar de preparar o lugar, eu tornarei para te levar, para que aonde o papai esteja, vós estejais também. Ele está voltando, ele está voltando. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Os noticiários têm propagado crianças de 5 anos, de 3 anos, de 7 anos de idade estão ouvindo a voz de Deus em seus quartos dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança em lágrimas dizendo que viu uma luz no seu quarto e uma mão estendida dizia: eu estou voltando. Com esta noite para te dizer: Ele sabe que está difícil, Ele sabe que não está sendo fácil, mas é preciso resistir, é preciso permanecer. Ele está voltando. Os sinais anunciam a volta do Filho de Deus. Fique ligado nesta noite para o que Deus tem para a tua vida. Tem pessoas que adentrou essas portas e que estão sendo alcançadas por esta palavra que só Deus sabe como estava o teu coração no início da mensagem, como está agora. Eu vejo Deus reacendendo a chama do coração de pessoas nesta noite. Chamas que estavam apagadas, como cinzas, como pó, lá no meio do vale, mas Ele está soprando sobre as brasas. Ele vai reacender nesta noite, Ele vai reacender nessa noite. Quem é espiritual, fica ligado. A volta de Jesus está nítida. Está chegando a hora. Um alerta ao globo terrestre, um alerta ao mundo. A volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima. Quem entende esta palavra, adore ao Deus da Bíblia nesta noite. Vou deixar você adorar. O mundo pode até ignorar, dizendo que não vai acontecer, assim como aconteceu no dia do dilúvio. Ignoravam, não vai ser diferente desta vez. Pode até zombar, pode até criticar o povo de Deus, pode até chamar a gente de quadrado e de louco, mas vai chegar um dia em que todo olho verá
Quem pensa que está no poder vai ter que ver quem realmente está no poder. Quem diz ter autoridade sobre a terra, sobre o universo, sobre os países, sobre as nações, vai ter que se curvar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e vai voltar, é promessa. Eu finalizo esta palavra perguntando nesta noite: aonde é que está você que reconhece, que precisa, que necessita ter uma mudança de vida e que queira recomeçar na presença de Deus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não há mais tempo para dúvidas, não há mais tempo para incertezas, não há mais tempo para questionamentos. É tempo de se posicionar diante de Deus. Arrependei-vos, pois, e alcançarão a graça e a infinita misericórdia de Deus. Tem alguém nessa noite? Essa pode ser a última pregação que eu estou pregando, como pode também ser a última mensagem que você está ouvindo. Porque se o arrebatamento não acontecer hoje, amanhã, quem sabe ele pode voltar para mim, para você, nos arrancar desta terra. O amanhã pertence a Deus. E a palavra desta noite, ela vai de encontro de uma forma tão forte e potente. Não é no coração somente dos ímpios, pastor Francisco, mas no coração de pessoas que são crentes, que conhecem a palavra, mas ainda não se posicionaram diante de Deus. Meu Deus, eu vou perguntar pela última vez: aonde é que está você que reconhece que precisa de mudança na sua vida? Vem para Jesus. Aqui está a primeira pessoa. Não é por força, não é por violência, porque a Bíblia fala que não há um coração quebrantado, sincero e arrependido que não alcança a misericórdia de Deus. A melhor decisão que ela pôde tomar em sua vida, ela está tomando agora aqui, porque isso fica marcado nos céus. Tem mais alguém nessa noite? Deixa Deus mudar a tua vida, a tua história nessa noite. Tem mais alguém? Vem aqui pertinho. Diga: eu confesso que o Senhor Jesus é o único, suficiente, Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados, sara minhas feridas. Eu te servirei. Pode chorar, pode chorar. Esse choro, irmão, é um choro sincero na presença de Deus, porque só ela e Deus sabe o que ela tem passado, o que ela tem vivido. E Deus reservou esta palavra para falar com ela, porque muitas das vezes ela disse que não era mais favorável, que não tinha mais jeito, mas o Senhor está provando para ela que Ele é Deus que muda a história do homem e da mulher. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, aqui está a Bruna diante da tua presença. Pai, escreve o nome dela no livro da vida, perdoa os pecados, sara as feridas, que ela venha te servir, ó Deus, que ela e a casa dela venha servir ao Senhor. Meu Deus, eu anulo e repreendo todo o mal que foi lançado contra a vida dela,
todas as palavras de maldição, pessoas acopladas por demônios que lançaram palavras de derrota contra a vida dela, dizendo que a vida dela não ia para frente, que ela não ia ser feliz, que a história dela estava acabada. Deus da Bíblia, eu ministro a tua bênção sobre a vida da Bruna nesta noite, que ela venha viver uma nova história, que ela venha ter uma noite de sono como ela não tem tido. Tu és o Deus que conhece o oculto, o coração da tua filha, Pai, e nós se alegramos, porque a tua filha retorna aos teus caminhos nesta noite, e nós se alegramos. Os céus estão em festa, e nós estamos em festa, com a alegria e a vitória da Bruna, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, Bruna? A bispa vai dar um abraço na Bruna. Igreja viva, abre os braços assim, toda a igreja. Repita assim comigo: irmã Bruna, seja bem-vinda de volta à casa do Pai, a família mais feliz da face da terra. Agora abraça assim, diga: seja abraçada pela família MPD. Você pode aplaudir a Jesus? Oh glória, oh glória. Senta só um pouquinho.